Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Quero que você abra comigo as Escrituras Sagradas em Lucas capítulo 15, versículo de número 18. Eu quero tomar esse verbo no futuro do presente indicativo, aqui na primeira pessoa do singular, quando o filho pródigo na parábola de Jesus diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Esse versículo é um versículo de ruptura, de virada espiritual, de decisão interior que gera restauração exterior. Observe que o levantar desse texto é o levantar que muda destinos. O filho pródigo não começou sua restauração quando voltou para casa, mas quando se levantou por dentro. Antes de haver caminho, houve decisão. Antes de haver abraço, houve arrependimento. Antes de haver festa, houve um levantar espiritual. Há vidas que querem mudança, mas não querem levantar. Querem perdão, mas continuam sentadas no chiqueiro. Querem restauração, mas não tomam posição. Aqui em Lucas 15, 18, nos ensina que ninguém volta para o Pai sem primeiro se levantar. Agora, de onde se levantar? Essa é a pergunta-chave. Quais áreas da vida eu preciso me levantar? De onde se levantar? Primeiro ele se levanta do chiqueiro. Veja o versículo 15 e 16. O chiqueiro representa degradação espiritual, perda de identidade, fome interior, vida governada por instintos, não por princípios. Ninguém se levanta se não reconhecer onde está caído. Por isso que Agostinho disse, de Hipona, o homem só começa a subir quando reconhece o quão baixo caiu. De chiqueiro espiritual, o Senhor está te chamando para se levantar agora, nesse exato momento. O levantar começa na mente. Observe que, caindo em si, antes de se levantar fisicamente, ele caiu em si, reconheceu sua condição, comparou sua miséria com a abundância da casa do Pai. Não existe arrependimento verdadeiro sem lucidez espiritual. Aqui aprendemos que o pecado nos tira a razão, a graça nos devolve a consciência. Foi o Boca Rica da Grécia, João Crisóstomo, que disse: o maior milagre da graça é fazer o homem enxergar a si mesmo. O problema é que nós queremos enxergar o defeito do outro, o erro do outro, o passado do outro. E mesmo que o outro peça perdão, o passado do outro sempre continua sendo lembrado. Eu me lembro que eu estava numa igreja, aproximadamente há uns 30 anos atrás, e tinha um colega pastor ministrando, e quando ele estava pregando sobre santidade, atrás de mim, dois irmãos conversando, dizendo: está falando sobre santidade, mas caiu um adultério. A maneira que ele conversava, subtendia-se que o pastor tinha pecado naquele dia ou a semana passada. O pastor tinha pecado há 35 anos atrás. Você está começando a me entender agora ou não? O maior milagre da graça é fazer o homem enxergar a si mesmo. Mas nós queremos enxergar o erro do outro, o defeito do outro, a falha do outro, o temperamento do outro, o gênio dificílimo do outro, a atitude de pai do outro, de marido do outro. Mas não enxergamos a nós mesmos. Levantar-me-ei. Quais áreas da vida que precisam se levantar? Áreas da vida que precisam se levantar. Primeiro, levante-se na vida espiritual. O filho estava longe do pai, longe da casa, longe da comunhão. Há pessoas que ainda creem, mas não oram. Creem, mas não adoram. Creem, mas vivem distante da presença. Levantar-se espiritualmente é voltar à intimidade com o Pai. A distância de Deus não é medida por passos, mas por afeto, já dizia Jerônimo. Vou repetir, a distância de Deus não é medida por passos, mas por afeto. Segundo, levantar-se da vida na vida moral. Ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho.
Aqui há reconhecimento do pecado, quebra da soberba, humilhação sincera. Não há restauração sem confissão, meus queridos. Não há cura sem verdade. Não há santidade sem confronto com o pecado. Deus não trabalha com justificativas, mas com confissão. A confissão é o elo, a confissão é a ponte. A confissão é o degrau, a confissão é a escada de Jacó que nos aproxima de Deus. Terceiro, levantar-se na identidade. O pecado o fez esquecer quem ele era. Ele passou de ser de filho a mendigo, a servo, alguém que come lavagem. O inimigo sempre tenta nos convencer de que somos o que fazemos, mas Deus nos lembra que somos quem ele nos chamou para ser. O grande mestre Irineu de Lyon, ele disse que a glória de Deus é o homem plenamente vivo. E o homem só vive plenamente quando volta aos braços do Pai. 4. Levantar-se na responsabilidade pessoal. Ele não culpou o pai, ele não culpou o irmão, ele não culpou os servos da fazenda, ele não culpou as circunstâncias, ele disse: pequei contra o céu e diante de ti. Enquanto culpamos os outros, permanecemos sentados. Quando assumimos nossa responsabilidade, começamos a nos levantar. 5. Levantar-se para voltar, não para negociar. Ele não volta exigindo direitos, mas se oferecendo como servo. Quem se levanta de verdade não barganha com Deus. Ambrósio disse de Milão: a misericórdia não se compara, ela se recebe com humildade. O levantar humano e a corrida divina. Porque quando ele vem de longe, o pai corre. Quando o filho se levanta, o pai corre, o pai abraça, o pai restaura, o pai celebra. Nosso levantar é lento, mas a graça de Deus corre. É por isso que muita gente não entende. Fez tanto e agora está aí. Claro, o levantar é lento, mas a graça de Deus corre. Deus não espera você chegar perfeito. Ele corre quando vê você decidido. Ele corre quando você se levanta. Ele corre quando você confessa. Ele corre quando você cai em si. Ele corre quando você pede perdão. Quais são as aplicações pastorais? Onde preciso me levantar agora, hoje, nesse exato momento? São perguntas para o teu coração. Em que área eu me acomodei no pecado? Onde eu perdi a fome espiritual? Que decisões eu adiei, mas o céu está cobrando? Que identidade eu abandonei por causa das quedas? Que passo eu sei que preciso dar, mas ainda não dei? Ouça, meu querido, o chiqueiro não é o fim, mas não pode ser morada. O chiqueiro não é o fim, mas não pode ser a sua residência. Levantar-me-ei nos ensina que arrependimento gera movimento, movimento gera encontro, encontro gera restauração. Hoje o Espírito Santo ainda diz: levanta-te, toma a tua posição de filho e volta para a casa do Pai. Deus espera menos a perfeição do teu caminho e mais a decisão do teu coração. Talvez você esteja vivo fisicamente, mas sentado espiritualmente. Hoje o Pai não está exigindo explicações. Ele está esperando o seu levantar. Levanta-te. O Pai ainda está na porta te esperando. A decisão é sua. Esperando ele está. E quando você decidir, pode esperar. Ele vai correr ao seu encontro. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Baruch Hashem, Deus te abençoe.